Iniciamos então com o primeiro domingo da Quaresma hoje, esta primeira semana, embora na quarta-feira de cinzas já havíamos dito um pouco do caminho que deveríamos ou que devemos fazer nesse tempo tão importante que é a Quaresma. E o convite que o Evangelho nos faz é muito claro, de irmos ao deserto. É necessário irmos ao deserto. Que deserto? Lógico que não é o mesmo deserto no qual Jesus foi, onde por 40 dias lá ele ficou. Mas é necessário irmos ao deserto de dentro de nós, do coração, do espírito. Para tanto, esse convite que é feito hoje, ele precisa que tenhamos a consciência de que no barulho nós não conseguimos ouvir a voz de Deus que fala na nossa consciência. Se tem uma das coisas que muito incomoda e nos incomoda nos tempos de hoje, principalmente os nossos jovens, é fazer silêncio. O silêncio causa um desconforto muito grande. Por quê? Porque estamos acostumados a ficarmos no barulho. E o barulho, ele faz com que justamente nós não escutemos a voz de Deus que fala pela nossa consciência. O barulho é uma forma de fuga de nós mesmos. Basta ver quando as pessoas se incomodam muitas vezes quando ficam sozinhas. Se cada um parar para pensar, e eu acho que o tempo dá para todo mundo um pouco essa condição, de entender como é necessário e faz bem para a saúde muitas vezes a solitude, ou a solitude, que é diferente de solidão. Mas a solitude é justamente esse momento de encontro com você mesmo. De vez em quando é necessário sairmos do centro e irmos para a periferia, para enxergarmos as coisas de fora. E o que Jesus fez? Saiu do centro e foi para a periferia. E a melhor periferia que Jesus encontrou foi o deserto, porque de lá ele pôde ter uma visão completa de tudo. E a visão maior na qual Jesus teve foi aquela visão que fez com que ele compreendesse a que veio. Quando Jesus sai do deserto, ele tem consciência de quem ele é e do que Deus quer dele. E quem nos ajuda a fazer isso é o silêncio, é o deserto. Mas também no deserto e no silêncio, que nós muitas vezes temos medo de fazer, e que Jesus não teve medo e ficou lá durante 40 dias, é nesse mesmo deserto que nós encontramos a nós mesmos, e ao encontrarmos a nós mesmos, nós percebemos e vamos dar de cara com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, em outras palavras, com os nossos pecados. E é aí que nós percebemos o quão frágil nós somos. Por quê? Porque no silêncio e no deserto nós estamos propensos à tentação. E o que aconteceu no deserto? Jesus foi tentado por Satanás. E o que o demônio nos tenta, ou melhor, no que ele nos tenta? Nos nossos pontos fracos. Todo mundo aqui tem ponto fraco, tem uma fragilidade. E essas fragilidades, ou essa fragilidade está ligada a 3 pontos, a 3 tendências fortes que nós trazemos em nós enquanto seres humanos: ser, ter e poder. É aí que o demônio pega a gente. É nesses 3 pontos, nessas 3 tendências. E foi justamente nessas 3 tendências que ele tentou Jesus. Por quê? Porque
está na humanidade, o desejo de ter, de ser e de poder. É disso aí que emana todos os outros pecados, do ter, do ser e do poder. E ele sabe muito bem. O demônio não é sábio, ele é astuto, ele é esperto, mas ele não é sábio, porque ali estava Deus, óbvio, mas ali estava Deus homem, né? Jesus assumiu a humanidade, mesmo assim ele tentou ir na fraqueza da humanidade, mas ali estava Deus. A diferença é que nós não somos Deus, nós só somos humanos. Nós necessitamos da graça de Deus para vencermos as tentações. É por isso que esse tempo da quaresma, ele quer justamente nos proporcionar um fortalecimento da nossa fé na graça de Deus, para vencermos as tentações que nós vamos ter a vida toda. Não tem como fugir, ela vai estar sempre ali, porque sempre nós temos tendências na humanidade que nos colocam diante das possibilidades do pecado. O pecado vai sempre existir, gente. Agora, a decisão de fazê-lo vai ser sempre nossa. A decisão é sempre nossa. Por isso, só há pecado se há intenção. Agora, dependendo da fragilidade que você se encontra, você é presa fácil para o demônio, porque ele está sempre ali, ó, como um leão a rugir, querendo te pegar. Ao ir ao deserto, Jesus prova e mostra para cada um de nós que é possível, na nossa humanidade, nós termos um autodomínio sobre essa tendência. É por isso que fazemos os sacrifícios, que fazemos as renúncias. Eu não posso entender a renúncia como um peso. Quando eu renuncio uma coisa, é porque existe algo maior e melhor, por isso que eu renuncio isso aqui. Ninguém renuncia a algo para sofrer. Quando nós deixamos algo, é porque vislumbramos uma coisa maior e melhor. É para isso que a renúncia nos aponta. Ou seja, quando optamos por algo, é porque tivemos a clareza de que esse seria o melhor caminho. Lógico, tudo isso, quando está aí assessorado pela graça de Deus, a gente vai ter aí com certeza uma vitória maior. Mas nesse tempo da quaresma, começando hoje, esta primeira semana, o convite para todo mundo, a começar por mim, é também nessa semana fazermos o nosso deserto. Eu sei que todo mundo aqui que veio na missa quarta-feira de cinzas já começou o seu propósito. Espero, né? Espero que quarta-feira começou, não é hoje, começou quarta-feira. Todo mundo já está com o seu propósito claro. Para você, precisa publicar nas redes sociais, não, é seu propósito. Lembra do tripé? Oração, jejum e esmola. E lá no fim, na Páscoa, você vai ofertar o seu propósito, aquilo que é fruto do seu jejum. Mas junto com isso, um propósito também de mudança de alguma coisa, de algum aspecto, seja do temperamento, seja da forma de viver, ou mesmo da forma que estamos encarando as realidades do mundo. É preciso purificar-se. Então não vamos perder essa oportunidade não, gente, não vamos perder essa oportunidade. Então vamos para o deserto. Ir ao deserto significa encontrar-se comigo mesmo, para consequentemente encontrar-me com Deus. Jesus fez isso e saiu fortalecido, e aí começa a sua vida pública, porque ele entendeu o que Deus quis dele. Vocês já pararam para perguntar para vocês mesmos, o que Deus quer de mim nessa vida? Uma pessoa que é de verdade crente, que tem fé, ela sempre faz essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ninguém está aqui por acaso, passando uma chuvinha, até porque o acaso não existe. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de ser, tudo. E essa razão de ser, ela se dá justamente, se complementa quando eu sei, quando eu compreendo o que aqui eu estou fazendo. Lógico,
a nossa tendência, o nosso desejo muitas vezes é queremos ter domínio sobre as coisas. A grande frustração do ser humano, a grande frustração nossa, é que tem coisas que não dependem da gente, que nós não temos controle sobre elas, porque dentro daquilo que eu falei, do ser, do ter e do poder, nós gostaríamos de ter controle de tudo, mas não temos, infelizmente, né? Ou felizmente. Uma das grandes coisas que o ser humano gostaria de ter controle era sobre a morte. Essa é a maior frustração do ser humano, é que ele morre, e que morrem aqueles que estão ao seu lado, e que ele não pode fazer nada, porque ele não tem domínio sobre isso. Aí isso fere, né? Isso fere, isso deixa o ser humano, mas deixa você para baixo quando você não compreende a que veio, porque se você compreendesse a razão de existir, isso não é problema, né? Isso não é problema, pelo contrário, faz parte da solução. O morrer é necessário, mas numa visão de poder, de ser, né, e de ter, é frustrante morrer. Por quê? Porque eu construo tanta coisa, né, e não levo nada. Como um pai que disse ao filho que quando morresse, isso é piada, né? Ele queria colocar todo o dinheiro dele no caixão, não queria deixar para ninguém, e que o filho obedecesse. Não vou deixar para ninguém, eu quero todo o meu dinheiro comigo. O filho foi obediente, deixou um cheque dentro do caixão. Se ele compensou até hoje, ninguém sabe. Então, meu pai não pediu a fortuna dele dentro do caixão, eu deixei. O dinheiro eu gastei, mas eu deixei um cheque lá no valor. Então, para dizer, sabe, até nesse momento existem ainda pessoas que querem ter o controle sobre isso, mas não tem não. Então, meus amigos, o tempo já se completou, disse Jesus. Que tempo? O tempo dele, de compreensão e de nos mostrar que o reino está próximo. É tão interessante que esse texto aqui, ele foi depois interpretado lá na época também por alguns, inclusive São Paulo, né, que o está próximo ia ser logo ali, rapidinho, já faz 2000 anos, né? O tempo está próximo. Então, quando começar a aparecer alguém por aí dizendo que o mundo vai acabar daqui a 1 ano, 5 anos, 20 anos, interne essa pessoa ou mande fazer uma consulta, porque não existe nenhum relato bíblico de dia, mês e ano. Agora, existem aqueles que têm vontade de acabar o mundo, né? De destruir as coisas, mas ainda não conseguiram. Aos poucos estão mexendo nas estruturas do planeta, mas ainda não conseguiram. Mas não existe na revelação nada. Até o próprio Jesus diz: nem o Filho do Homem sabe quando será o dia do encontro com Deus. Esse encontro vai acontecer, lógico, mas o tempo está próximo significa o quê? Que você tem que mudar o quanto antes, que você tem que se converter agora. Está próximo para quem? Para você, para nós que estamos vivendo. Para o pessoal que já morreu há 2000 anos atrás, não tem mais proximidade nenhuma. Então o tempo está próximo de nós, sim. Está próximo, hein? Então, cada dia que passa, está próximo. É essa a compreensão. Não é de que está próximo, é o próximo para mim, que estou sendo nesse momento chamado a uma mudança de vida radical. Tem coisas que nós não podemos fazer concessões, por mais que doa. Ou muda, não tem saída. Principalmente de certas coisas que nos escravizam. Então, abrindo esta primeira semana, eu convido a todos, durante essa semana, num momento de oração pessoal, tirem aí uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, 15 minutinhos, ou vai na igreja, ou fecha o quarto, a porta do quarto, e faz uma autoanálise. Meu Deus, o que eu preciso mudar mais ainda na minha vida? Faça silêncio, e quando vier os pensamentos ou as tentações, significa que você precisa mudar mesmo. Não é hora de fugir. Fugir nunca foi solução. Nós temos que enfrentar, temos que dar de cara conosco. E vocês não imaginam como isso é purificador.
como isso faz bem. Você olhar para você mesmo e perceber: poxa, eu sou uma pessoa que preciso melhorar nesse aspecto. Poxa, como eu sou vaidoso, como eu sou orgulhoso, como eu sou maldoso. Vamos mudar? Muda. Temos as coisas boas também, mas às vezes as coisas negativas, elas ganham uma proporção maior, que acaba destruindo a gente. E a quaresma, ela quer dizer isso: recolha-se para que você possa, fortalecido na graça, fazer parte desse reino que foi preparado para todos nós. Foi preparado para todos. O desejo de Deus é que todos nós, indistintamente, nos salvemos. Lógico, nem todos se salvarão, mas não é por vontade de Deus, não, é por vontade nossa, porque Deus não vai obrigar você a querer ir para o céu.